Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Durante a festa de Pentecostes, eu disse que Deus me daria a oportunidade de voltar e ministrar sobre essa palavra, e aqui eu vou fazer essa noite. Êxodo, capítulo 3, verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do teu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos aqui essa noite, louvado seja o nome de Jesus, para ouvir a tua voz. É por isso, Senhor, que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia vai contar para nós, no capítulo 3 do livro de Êxodo, o momento mais especial da vida do Moisés. Toda a história de Moisés é revelado em 3 períodos de 40 anos. Primeira parte da história da vida do Moisés, ele nasce no meio de uma perseguição, você conhece a história. Existia um edito do faraó buscando a morte dos meninos hebreus. Então uma mãe desesperada esconde o seu bebê por um tempo, até que ela não consegue mais, e ela então decide lançá-lo sobre as águas, betuma um cestinho de vime, envolve ele em panos e lança ele sobre as águas do rio Nilo. A filha do faraó banhava-se, viu aquele cestinho, aquele chorinho de nenê gostoso, se aproxima do cesto, traz o nenê para ela. Imediatamente ela introduz aquele bebê ao palácio e diz ao seu irmão faraó que vai fazer dele seu próprio filho. Chama uma serva, pede que essa serva encontre uma hebreia para que amamente ele. E quem foi a hebreia escolhida para amamentar Moisés? Joquebede, a sua própria mãe, porque é assim que Deus faz. E ela então pôde acompanhar o crescimento do seu filho, né? Dentro do palácio, sendo criado como um príncipe. Quando alguém
de honrarias especiais. E durante 40 anos, Moisés vive sobre a terra do Egito, imperando, né, como um homem importante, era filho da irmã do faraó, criado junto com Ramsés, o futuro faraó do Egito. E ele então ali por 40 anos cresce em sabedoria, cresce em entendimento. Os egípcios eram muito estudiosos, então tudo que ele podia aproveitar de estar dentro do palácio, de estar dentro daquela cultura, ele aproveita. Mas acontece um incidente, a Bíblia vai contar para nós, não vou me aprofundar. Ele vê uma discussão, um servo hebreu muito agitado, um soldado, né, um faraó brigando, oprimindo. Ele entra na briga, não podia se meter, e aí ele acaba matando esse soldado do Egito. E o faraó fica bravo demais com ele e libera uma sentença de morte sobre Moisés. Então é chegada a hora de Moisés iniciar um segundo ciclo na sua vida. A Bíblia diz para nós que ele foge das terras do Egito e vai para as terras de Midian. E durante todo o tempo que ele fica nas terras de Midian, se passam 40 anos. É nessa terra de Midian que ele conhece o seu sogro, está escrito aí, Jetro, esse homem de Deus, sacerdote dessa cidade, dessa localidade. Ele faz amizade com Jetro, e Jetro, que não é bobo nada, já traz ele para casa, apresenta a filha, casa Moisés, porque país perto é assim, né? Vê menino bonito, inteligente, ele já chama logo, já apresenta a filha e diz, vamos facilitar o negócio, né? E aí Moisés se casa, né? Como era o nome da esposa de Moisés? Zípora. Ele tem um filho. A vida de Moisés começa, só que agora de uma forma diferente, porque nas terras de Midian, ele não era mais o príncipezinho do Egito. Nas terras de Midian, ele precisou se adaptar à cultura. Ele precisou se apresentar como alguém que estava apto a trabalhar. Observa que no primeiro versículo que você leu, a Bíblia diz que o sogro botou ele para trabalhar. Lê aí, ó. Apacentava Moisés o rebanho Então o rebanho era do sogro. E o sogro botou Moisés para apacentar. Quando que o filho, o príncipe do Egito, ia apacentar ovelhas? Isso não cabia. Alguém, né, de natureza tão nobre. Mas quando ele passa a viver em Midian, ele tem que se adaptar àquele novo momento, aquele segundo grande período da vida de Moisés. Então, ele começa a abrir mão de algumas características que ele carregou durante 40 anos no Egito, para se submeter a esse novo tempo. Você está aí? E aí, chega para nós, depois de passar praticamente mais 40 anos, exatamente no capítulo 3, entre 36 a 38 anos, já nas terras de Midian, acontece o momento mais feliz da vida de Moisés, que é quando ele tem um encontro particular com o nosso Senhor. Lê comigo, por favor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, para um pouquinho, olha para mim. O que é o Horebe? O Horebe é um pico dentro de toda a cordilheira do Sinai. Lembra que nós falamos na festa de tabernáculo que o Sinai não é um monte só, é uma grande cordilheira com muitos picos. Um desses picos foi batizado de Horebe, por causa dessa experiência que Moisés teve. Por isso que é traduzido como monte de Deus, por causa da experiência. Põe para mim, por favor, Felipe. Esse ano eu tive a oportunidade de ir ao Egito, né? De um lado contrário do que eu fui pela primeira vez, que eu não tive o privilégio de ir a esse lugar. Então, dessa vez eu estive lá. Esse é o pico. Observa na imagem, a parte mais alta. Esse é o pico
que foi batizado de Horebe. É uma parte dentro de toda a cordilheira do Sinai. Então, imagina assim Moisés, as ovelhinhas passeando, ele vai seguindo, né, por aquelas terras desérticas. É um caminho que não é muito fresco, é mais árido. Ele vai caminhando com essas ovelhas até que ele chega na base desse lugar. Ele está aqui embaixo. Põe a outra. Não dá para botar grande, não? Vai me avacalhar, né? Essa é a foto da sarça. Observa que ela está no pé. Essa espécie de vegetação não dá no alto da montanha. Ela é típica da base. Lê comigo a sua Bíblia, por favor. Apareceu, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. E no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então a sarça é essa vegetação. E aí ele está passeando com as ovelhinhas. O que chama atenção no pé daquele monte em que ele se encontra, que ele começa a ver uma sarça pegando fogo. Depois você vai ler com carinho os próximos versículos e vai entender que o que chamou a atenção do Moisés não foi a sarça pegar fogo. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque isso era comum de acontecer no deserto. Dentro do caule da sarça corre um óleo. Então, quando o calor do deserto é muito intenso, ela pega fogo sozinha, né? O calor do deserto faz com que um pouquinho daquele óleo que saia do caule entre em combustão. Então ela acende, ela consome. Todo mundo que tem prática de caminhada no deserto não se assusta quando vê a sarça arder. Ah, pastora, fala bobagem não. Lê o próximo versículo. Então, versículo 3. Disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Que maravilha? Lê aí, o que ele diz? Porque a sarça, porque queimar ele via sempre. Já tinha quase 40 anos que ele andava nas terras de Midian. Por muitas vezes ele viu a sarça arder, levando o rebanho do sogro para passear. O problema não foi a sarça pegar fogo. O que chamou a atenção do Moisés é que ela ardia no fogo, mas não queimava. Então ele para, observa e diz: tem uma coisa diferente nela. Porque ela queima como toda, ela parece pegar fogo como todas as outras, mas a verdade é que ela não está consumindo. Ela não está sendo destruída por esse fogo. Eu vou me aproximar para ver. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. O que tem que chamar a nossa atenção não é o fogo, não. O que tem que chamar a nossa atenção é aquele que está no fogo e não se queima. É aquele que vive no fogo e não tropeça nele. É aquele que se estabelece no fogo, mas o que arde dentro dele, o que tem dentro dele é maior do que o fogo. É por isso que ele não queima. Você lembra da experiência de João? Quando a Bíblia diz para nós que ele foi lançado uma espécie de piscina de óleo fervendo. Ele joga o João lá e fala: ele vai morrer. Ele vai morrer consumido pelo fogo. E ele fica dentro daquele tonel de óleo fervendo ali. E quando eles chegam pertinho, o João está lá, vivo. E ele diz: como é que pode o João não ter morrido? Como é que pode esse óleo quente não ter surgido efeito sobre a vida do João? Porque o que queimava dentro do João era mais forte do que o fogo que estava do lado de fora. Então eles, de raiva, eles tiram o João daquele tonel e prendem João. E levam o João para a ilha de Patmos. E então ele vai morrer sozinho aqui, trancado. Já que ele não morreu no tonel, nós não podemos sentenciá-lo de novo pela mesma coisa. Nós vamos levá-lo para ficar preso na ilha de Patmos. E leva o João para lá. Então não se engane com aquilo que queima. Que os teus olhos se revelem sobre aquilo que pega fogo, mas não queima. Porque aí é que Deus está. Aí é que Deus se encontra. Observa que chamou a atenção do Moisés. E aí o Moisés se aproxima. Lê comigo. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me.
40 anos como príncipe do Egito. 40 anos, quase 40 anos, vivendo sobre as terras de Midian. Quando ele escuta uma voz que ele nunca ouviu, quando ele escuta uma voz que sai do lugar que chamou a atenção dele e o chama pelo nome, a expressão que sai de dentro de Moisés em hebraico é Rinoni. Significa: eis-me aqui, me entrego. Reconheci o meu nome sendo chamado, é alguém soberano, cheio de poder e autoridade. Estou aqui completamente vencido e entregue. Rinoni, eis-me aqui. E aí Deus começa a falar com ele. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu vou pregar sobre esse versículo, eu quero só que você entenda o contexto histórico. Ele então sinaliza para Moisés ficar no lugar onde ele está. Não poderia se aproximar mais. Por quê? Porque quem vê a Deus morre. Moisés não poderia ter experiência de ver a Deus. Então Deus fala: fica aí, para eu cuidar da tua vida, para você não morrer, fica aí. E aí ele começa a narrar, depois desse versículo especial que eu vou explicar para você, o motivo pelo qual ele desce na terra. Lê comigo. Disse ainda o Senhor, versículo 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus do Abraão, do Isaque e do Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aí a ficha caiu. A ficha caiu de que quem falava com ele era o Deus dos hebreus, o Deus dos seus pais, dos seus avós. Não o Deus que tinha parte com a família adotiva de Moisés, mas o Deus que seguiu a sua família de sangue, os seus antepassados. E aí ele teme de medo, porque por mais que ele tenha sido criado fora da verdade, do conhecimento da verdade, as histórias chegam. Ele conhecia as histórias que os seus antepassados, os seus pais, os seus avós contavam a respeito desse Deus poderoso, o Deus do Abraão, o Deus do Isaque. Então imediatamente ele reconhece que ele está diante da maior autoridade da terra. E ele se prostra, o rosto em terra. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos exaltores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha o versículo 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e dos jebuseus. Olha aqui para mim. Ele se apresenta para Moisés e ele diz para Moisés assim: tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então eu quero começar a dizer para você que não tinha poder nenhum nessa montanha. Fui lá, tive a experiência de estar lá. O coração fica emocionado de você saber que tantas coisas importantes aconteceram naquela região. Depois o monte ali pertinho, onde aconteceu, a descida das tábuas da lei, o fogaréu no alto do monte, os relâmpagos, os trovões. Preguei isso em Pentecostes. Todo aquele povo acampado ao pé desse monte. O sentimento é de que nós vivemos uma verdade, que o livro que está escrito aqui é verdadeiro, não estão te contando fábulas, é verdade, é comprovado, os lugares estão aí para que o olho veja e o coração creia. Mas a verdade é que não existe lugar santo sobre a terra. Não existe lugar onde você deva se reverenciar, nem a um lugar, nem a pessoas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é clara quando ela diz: só um é santo, só um é Kadosh. O que Deus disse para Moisés é: tira as sandálias dos teus pés, porque eu estou aqui neste lugar.
E porque eu estou aqui neste lugar, essa terra agora é tocada pela minha santidade. O texto de Isaías diz que as vestes do Senhor, quando tocavam o templo, a terra tremia. As colunas do templo sacudiam, porque eram vestes de santidade, de glória. Deus estava dizendo para Moisés: onde você está agora é tudo santo. Não é porque esse monte tem poder, não porque ele é especial, é porque eu estou aqui, Moisés. O santo sou eu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. E aí ele começa a dizer para Moisés: eu desci na terra, porque eu ouvi o clamor do meu povo, a aflição do meu povo, a angústia do meu povo. Eles estão sendo escravizados lá na terra do Egito. Tantos anos vivendo como escravos, clamando por libertação. Então, Moisés, eu resolvi descer para estabelecer sobre eles um novo tempo. E ele entrega esse segredo. Ele diz, em duas fases. A primeira, do resgate. Vou resgatá-los da terra do Egito. Vou tirá-los de lá. Diga comigo, resgate. A segunda é, vou dar-lhes uma terra. Diga, propriedade. Ele diz, vou dar-lhes uma terra boa. Terra que emana leite e mel. Terra do Eteu, do Eveu, do Jebuseu, do Cananeu, do eu aí da vida. Vou entregar tudo isso na mão deles. E eu fico imaginando Moisés, né? Pensando, tá ótimo. E o que eu tenho a ver com isso? E Deus começa a dizer para Moisés, pois é, Moisés, a sua vida foi marcada por 3 tempos. O primeiro, que eu permiti que você fosse acolhido no palácio do faraó. O segundo, que você passou esse tempo todo aqui nas terras de Midian, se descaracterizando das terras do Egito, para que agora eu pudesse chamar você, para que agora eu pudesse chamar você para um novo tempo. Hoje começa a contar um novo tempo sobre a sua vida, uma nova porção, porque ali abriu um leque de mais 40 anos sobre a vida de Moisés. E Deus disse, eu escolhi você para ser o libertador. Eu escolhi você para fazer esse papel de conduzir esse povo para esse novo tempo. Mas o segredo dessa história, volta lá comigo, está no versículo 5. Deus continuou, não te chegues para cá, mas tire, lê aí, tire a sandália dos seus pés. Por que Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés? Ó, eu já preguei que era em sinal de reverência e humildade, se reconhecendo que Deus ali era soberano, que tinha todo o poder. A pessoa descalça era considerado escravo, servo, né? A importância de ter um sapato sobre os pés representava muito. Se sabia que tinha uma família, porque os descalçados, está em Deuteronômio, era gente que foi amaldiçoada, gente que foi afastada da sua casa, da sua família, se tornou escravo, se tornou servo. Eu também já preguei que Deus mandou tirar as sandálias, porque o Moisés ainda poderia estar usando sandálias egípcias, que eram delineadas ou marcadas ou desenhadas com imagens, figuras ou nomenclaturas idólatras. E Deus não tem participação com a idolatria. Então Ele diz, tira a sandália dos teus pés, porque eu estou aqui. E Deus não queria ter esse contato com a imagem, com a idolatria. Não rejeito nenhuma das duas histórias, mas a verdade é que quando eu estava lá, no pé do Monte Horebe, recebendo a ministração e a santa palavra, o guia local do Egito
por carga d'água, parou do meu lado. E aí, o pastor ministrando a palavra, lendo exatamente o texto. E aí, quando chega no versículo 5, que o pastor começou a dizer, Deus mandou ele tirar as sandálias, sinal de reverência. Falou, existe uma outra possibilidade também, das sandálias estarem marcadas com a idolatria. Aí o guia falou assim, você me dá uma oportunidade? E aí, o pastor disse, perfeitamente. Ele disse, então, não foi nem por uma, nem pela segunda. Quando Deus manda Moisés tirar as sandálias, isso é um ato extremamente antigo, muito antigo, não só da cultura dos hebreus, mas nossa também aqui do Egito. Se tiravam as sandálias para se fazer alianças, não tínhamos como selar pactos. Então, se uma pessoa proprietária de alguma coisa desejasse vender a propriedade, e eu sou interessado nela, ele se apresenta e diz, essas condições, você aceita comprar minha fazenda, meu terreno? Aí eu digo, eu aceito as condições. Então ele tirava as sandálias dele e entregava a mim, como uma palavra, como se dissesse uma palavra assim, agora você tem direito de pisar na terra. Agora você tem olha o que eu vou falar para você alcançar, o instrumento de posse. Eu sou o dono, tiro as minhas e dou para quem não tem, para que você possa usar calçado, tomar posse daquilo que agora é seu. Pastor, isso pode ser história. Vai lá comigo em Ruth. Deixa marcado o Êxodo capítulo 3. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, verso 7. Ouço folhas. Antes de Samuel, Ruth. Ajudei não, né? Ruth capítulo 4, verso 7. Você achou? Diga amém. Olha o que diz. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Diga comigo, resgate. Ele aqui usa o termo de permuta, mas Deus usa para Moisés o termo de posse, de propriedade. Então repete comigo, resgate, propriedade. Então, vamos entender o negócio. Deus vai e fala para Moisés, não se aproxime, chega aí que tá bom, não venha mais, porque você pode morrer. Fica aí. Atira as sandálias dos teus pés, porque eu estou aqui, Moisés. Que quem fala contigo é o Deus soberano e único sobre a terra. O que eu quero fazer você entender nessa noite é que teve outro personagem na Bíblia Sagrada que Deus mandou tirar as sandálias. Quem lembra? Josué. Obrigado, pastor. Josué, vamos lá. Vamos lá comigo. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, verso 15. Prometo que vai ficar bonito no final.
Josué capítulo 5, verso 15. Você achou? Olha o que diz. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o rei e os seus valentes. Olha aqui para mim. Mais uma vez, uma experiência parecida. Josué vê uma espécie de anjo poderoso, muito grande. Ele se assusta, parecia um comandante do exército. E ele diz: tu é dos nossos ou contra nós? Aí o anjo responde a Josué assim: eu vim da parte do Senhor, vou lutar com vocês. Aí ele diz: então tá bom, seja bem-vindo. Mas ele diz: Josué, mas você precisa tirar as sandálias dos teus pés, porque essa terra é santa. Onde que Josué estava? Onde que Josué estava? Jericó. Desde quando Jericó é terra santa? Desde quando Jericó é lugar de manifestação? Mais uma vez, não era a terra que era santa. O Altíssimo desceu do céu. O Santo Poderoso de Israel, o Kadosh, o único, desceu sobre aquela terra, pisou naquela terra, e onde Deus pisa, Ele santifica. Ele toca a terra e Ele diz: agora é santo. Mas Josué, assim como eu fiz com Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Por que Ele faz isso com Josué? Raciocina agora como alguém que já entendeu que não é por misericórdia, nem por gesto de humildade. Josué não tinha sandália egípcia sobre os pés. Então por que manda tirar as sandálias? Porque Deus estava dizendo: eu vou fazer uma aliança hoje com você, Josué. Uma aliança de resgate e uma aliança de propriedade. Olha o que Deus diz para Josué: eu entregarei na tua mão todo Jericó. Olha Deus entregando a propriedade na mão de Josué. E Ele diz: e ainda os seus reis e os seus valentes. Resgate, ouro, prata, dinheiro, tudo que a terra de Jericó tinha. Deus estava dizendo: faz uma aliança hoje comigo. Tira as sandálias dos teus pés, porque eu derramarei resgate e propriedade sobre a vida do meu povo. Aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Quero ler mais um. Vai lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Verso 20. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele decidido, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo. E por quê? De quem eram essas sandálias? Ele volta de uma terra onde ele tinha se tornado escravo. Você conhece a história do filho pródigo. Ele vai embora, pega toda a herança, torra a herança do pai, passa necessidade, fome. Ele deseja comer a comida que davam para os porcos. Tem ali no memorial a alfarroba, se depois você quiser ver. E ele chega como servo, como escravo, descalço. E aí o pai dele abraça ele, beija ele e diz para os servos: corram, eu preciso que vocês tragam roupa para ele. Eu preciso que vocês tragam um anel para botar no dedo. Mas eu preciso que vocês tragam uma sandália. Que sandália era essa?
Se ele tinha saído de casa e tinha levado tudo. Essas sandálias não eram deles, eram de quem? Eram de quem? Eram do seu pai. O seu próprio pai, entregando uma sandália para ele, dizendo: eu agora renovo a minha aliança contigo, de resgate e de propriedade sobre a tua vida. Volta lá em Êxodo. Você pulou um detalhe, esse detalhe que eu vou explicar agora. O que eu disse? O acordo em Israel, que você leu em Ruth, diz que o proprietário das terras ou das pessoas, porque o texto de Ruth se refere a Boaz. A história de Ruth e Boaz. Um homem que podia se casar com Ruth, não quer se casar com ela, abre mão. Então ele tira essas sandálias e entrega a Boaz. Boaz fica um pouco confuso, que na cabeça dele, esse acordo já era um acordo antigo. E ele fica: por que você me deu essas sandálias? É por isso que o texto de Ruth explica. Ele vai dizer: porque eu não quero ela, mas eu estou te dando posse agora. Eu estou te passando o resgate e a propriedade. Se você quiser casar com ela, você pode. Porque eu era o proprietário, agora eu não sou mais. Estou te dando, tirei as sandálias e te dei. Então, o proprietário, raciocina comigo. O proprietário era quem tirava as sandálias e passava para o comprador. Então, se eu sou dono da fazenda, eu estou falando calmo para você alcançar. Se eu sou o comprador, se eu sou o dono da fazenda e estou vendendo a fazenda, eu que tiro as sandálias e dou para você. Você que está comprando, fazendo um acordo de compra, aceitei pagar para você 20 parcelas. Então estamos selando o acordo. Então vou repetir. O dono da propriedade de material ou humano, que se fazia assim com relações de casamento, é que tirava as sandálias. A minha pergunta para você essa noite: quem que é o dono de todas as coisas? Quem que é o dono de todas as coisas? Por que Deus, o dono de todas as coisas, manda Moisés tirar a sandália? Vou repetir. Por que Deus, que é dono de todas as coisas, manda Moisés tirar as sandálias? Porque diferente do governo dessa terra, que a sandália sobre os pés nessa troca te dava autoridade de proprietário, onde você ia pisar com aquelas sandálias dando garantias de que agora você é dono, que as marcas sobre a terra agora carregam a sandália de quem é dono legítimo da terra. No reino de Deus, no reino de Deus, aquele que é chamado para viver um propósito poderoso do Senhor tem que abrir mão delas. Você pegou? Tem que abrir mão delas. Pastora, e como que ele vai demarcar a terra? Quem vai olhar a terra demarcada não vai encontrar marca de homens. O que a senhora quer dizer? A propriedade vem, o resgate vem, mas você não tem direito nem legalidade de dizer: olha, é tudo meu. Por que, pastora? Porque no reino de Deus é tudo dele, a glória é dele, a honra é dele, o mover é dele, o resgate é dele, a propriedade é dele, mas ele te deu, mas é dele, não tem marca humana, não tem marca minha, é tudo dele.
todo discurso de resgate, de propriedade, você sabe logo, pastor Isaura, quem tirou a sandália e quem não tirou. Porque quem não tirou a sandália, o discurso é assim: é meu, fui eu que ganhei, sou eu que consolido, sou eu que trabalho, são minhas ovelhas, eu governo, eu tenho poder. Você logo viu, não tirou não. Quer estar no Monte Santo, quer ouvir a voz de Deus, mas não quer fazer o acordo, não quer fazer aliança. Porque no reino dessa terra, quem recebe a propriedade é calçado. Mas no reino de Deus, quem recebe a propriedade, deixa Deus pisar lá. É por isso que você vê logo se o irmão está ou não está com as sandálias. Porque quando Deus o abençoa, o discurso dele é assim: viu lá como eu sou bom? Viu lá como eu sou inteligente? Como eu sou o melhor da empresa? Como eu sou o melhor vendedor? Como não tem ninguém melhor do que eu? Como eu sei? Como eu faço? Como eu? E aí Deus olha e diz: teve a oportunidade de subir a Horebe, teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, teve a oportunidade de ser contemplado pelo chamado, mas não desejou aliança, porque para entrar no reino de Deus, o maior é menor e o menor é maior. Quer ver? Quando você tem certeza que alguém tirou as sandálias, quando você diz assim: meu Deus, que obra linda Deus está fazendo, hein? Que conquista linda essa que aconteceu com você. Qual que vai ser a sua resposta? Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. É tudo dele. Eu fiz um dia uma aliança com ele no alto do Horebe. Eu vi a manifestação do sobrenatural. E naquele dia ele me chamou para viver experiências poderosas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que homem nenhum tinha experimentado. Mas para ter direito a resgate e propriedade, eu tive que abrir mão do meu ego. Eu tive que abrir mão da minha vaidade. Porque as sandálias às vezes é isso. Você tem um encontro, Deus tem uma promessa, mas fica faltando alguma coisa porque você não está disposto a abrir mão das suas sandálias. Porque as sandálias trazem status. As sandálias representam a tua soberba, a tua vaidade, o teu ego, o teu eu. E como que você vai conquistar se você não pode dar honra a si mesmo? Como que você vai tomar posse de coisas poderosas que o Senhor tem para a sua vida, se você não vai poder bater no peito e dizer: fui eu com a força do meu braço? Só tem coragem de tirar as sandálias e obedecer o chamado aquele que já entendeu que não vive como esse mundo vive. Nesse mundo, o proprietário marca a terra tem as suas marcas. No reino de Deus, Ele tira. Lembra de uma história, eu vou terminar, que era contado, falando das pegadas na areia.
Quantos conhecem essa história? Ele disse: olhei para a minha vida e toda a minha vida era resumida como uma caminhada na areia. E durante muito tempo eu olhei e tinham 2 marcas. E eu percebi que você estava comigo. Mas chegou no momento mais difícil da minha vida, da minha história. E eu comecei a observar que só tinha um par de pegadas na areia. Onde você estava, Deus? Que eu só vi as minhas. E aí o texto diz que Deus respondeu: no momento mais difícil da sua vida, eu te segurei no colo. E aquelas marcas na areia não eram dele. Quando a sua mente funciona como o mundo, o reino funciona, as marcas que você quer deixar sobre a areia não são suas. Nunca serão. Quando alguém tiver que olhar para a sua história de resgate, de propriedade, elas não podem encontrar você. Elas têm que encontrar Deus em todo o tempo. Antes de ministrar a ceia nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta. Por que é tão difícil para você abrir mão dessa tua sandália? Por que é tão difícil para você abrir mão das suas conquistas, das suas memórias? Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu não posso abrir mão disso. Foi a história da minha vida. O nosso Deus transformou esse ambiente em Monte Santo, porque a sua santidade desceu sobre nós essa noite. Mas Ele não pode trabalhar com meninos. Ele não pode trabalhar com pessoas que querem viver com a mente nessa terra, ao invés de enxergarem como o reino funciona. Ele não pode operar coisas poderosas e transformadoras sobre a vida de meninos que são apegados às suas próprias marcas, à sua identidade, o seu eu. Porque coisas grandes e poderosas Deus vai entregar aos desapegados, aos que têm coragem de dizer para o Senhor que diminua eu, mas que a tua glória apareça, que o teu nome seja glorificado, que o teu reino se manifeste sobre a terra. Mas isso não faz de você alguém com menos poder, não. Mas isso não faz de você alguém com menos méritos, não. Por quê, pastora? Porque todo aquele que vive para o reino e serve ao reino, quando olhar as marcas da areia, da história da minha vida, da história da sua vida, reconhecerão que o verdadeiro proprietário continua sendo o Senhor. A mente do reino entende que nós somos mordomos, que nós estamos aqui para servi-lo. Por que você resiste a abrir mão do teu passado? Por que você resiste a abrir mão das tuas conquistas? Por que eu vou ter que abrir mão da minha história para seguir a esse Deus agora? Porque até aqui as marcas eram suas. A partir do momento que instaura o chamado, as marcas têm que ser dele. Você não reconhece uma pessoa pelo dia que o Senhor a chamou. Deus chamou Davi. Ele ainda era um menininho, ruivinho, sardento, cuidando das ovelhas do papai. A gente só vai reconhecer Davi rei depois de um tempão. Por quê? Porque entre o chamado e a conclusão da promessa, Deus está observando os nossos pés. Quem tirou ou quem não tirou.
Davi tinha sempre em sua boca uma palavra de louvor, e ele dizia: eu sei que eu nada sou sem ti, tu és tudo para mim. O que eu sou, o que eu tenho é teu, Senhor. Ele não tinha problema de sacrificar, ele não tinha problema de ofertar, ele não tinha problema de dar o melhor para Deus, porque ele já tinha entendido: eu estou descalço. Ele me deu o título de propriedade de rei, mas é dele. Ele me fez reinar sobre Jerusalém, mas quem governa é Ele. Se eu estou aqui no trono hoje, é porque a glória é dele. E por que você fica agarrado a essas sandálias? Agarrado aos teus ciúmes, a tua vaidade de contar os feitos como se fosse você, o amigo, em nome de Jesus. Quem gosta de marcar a terra com sandália é filho desse mundo. Os filhos do reino deixam o papai marcar. Os filhos do reino deixam o papai fazer história. É por isso que Jesus ia nos lugares, operava milagres, e ele dizia para o doente: não conta não, hein? Rapaz, se um de vocês curar um cego, a taquara sabe em 2 segundos, porque o telefone é rápido, o mundo inteiro descobre rápido, porque a gente gosta de marcar a terra, a gente gosta de mostrar que quem fez fomos nós, quando na verdade Deus nos chamou à base do Horebe essa noite, para dizer para nós: eu tenho 2 títulos para entregar sobre a sua vida, um de resgate, onde eu vou te dar autoridade e poder para ser libertador, para você alcançar, para você resgatar, para você tomar posse. E eu tenho um segundo título chamado de propriedade, onde você colocar a planta dos vossos pés. Não tem sandália. Onde você botar a planta dos vossos pés, eu, o Senhor, te dou por herança. Ele pode te dar o mundo se você tiver sem as sandálias. Onde você pisar sem as sandálias, Ele te dá. Por quê, pastor? Porque a glória é dele, é para o nome dele, é para o louvor e a honra dele. Então tudo que você pedir no nome dele, ele vai te dar. Tudo que você clamar a ele, ele vai te entregar. Por quê? Porque são as plantas dos vossos pés que estão pisando a terra. Não tem marca humana, não tem selo, não tem segredo de homem. É para o reino, é tudo do céu. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Mas eu quero convidar você a fechar seus olhos. E se imaginar no pé desse monte. Aleluia. Pastoreando as ovelhas. Cuidando daquilo que não é seu. Até que alguma coisa forte e poderosa te chama a atenção. Você começa a ver uma sarça arder no fogo e não queimar. Você se resolve se aproximar dela. E ali vem uma voz que chama o teu nome. Maria, Ana, João.
E ele diz: não se aproxima não, fica de onde você está, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Eu desci a esse monte e o santifiquei para começar uma grande obra na sua vida. Uma obra de resgate e uma obra de propriedade. Mas será que eu posso contar com você? Será que o seu esme aqui vai ser verdadeiro ou vai ser só da boca para fora? Será que o seu rinone que sair pela sua boca hoje vai dizer para mim: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim, mas tenha certeza, eu sempre estarei à sombra do Onipotente. Será que se o Senhor pedisse as tuas sandálias como sinal da aliança, você as entregaria para o Senhor? Se você a partir dessa noite quiser verdadeiramente viver o chamado assim como Moisés viveu naquele dia, o início de um tempo glorioso, de uma história transformadora, onde as marcas já não eram mais humanas, mas sinal da mão e do poder de Deus, onde você vai deixar Deus arrumar um marido para você, onde você vai deixar Deus cuidar da tua casa, onde você vai deixar Deus conquistar as tuas propriedades. É Deus que vai te dar o carro, é Deus que vai trazer a casa, é Deus que vai realizar os sonhos do teu coração, não é a marca do teu pé. Se você está disposto a viver essa experiência nessa noite, faz esse voto simbólico de aliança. Tira os seus sapatos, projeta ele um pouquinho mais na frente onde você está e diz ao Senhor essa noite: eu te ofereço. Eu te ofereço. Eu te ofereço as marcas que eu posso fazer sobre a terra. Eu te ofereço nessa noite o que o meu nome pode fazer sobre a terra. Eu te ofereço a minha inteligência, a minha sabedoria. Eu te ofereço os meus dons. Eu te ofereço o que eu tenho de melhor. Porque a partir de hoje, Senhor, eu quero as tuas marcas. Porque agora, descalço, onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por direito. Porque o Senhor sabe que pode confiar em mim. O Senhor sabe que tudo que o Senhor me der por resgate ou por propriedade, o seu nome vai ser glorificado. Não será meu, Senhor. Eu vou desfrutar como um bom mordomo sobre a terra, mas não é meu. E todas as pessoas que se chegarem a mim e perguntarem: como que você conseguiu todo esse resgate sobre a tua vida? Como você conseguiu conquistar todas essas propriedades? O seu discurso vai ser: um dia eu fiz uma aliança com Deus e deixei esse Deus soberano governar sobre a minha vida.